Olá a todos, meu nome é Luiz Celso, eu sou professor do Departamento de Informática da UTFPR de Curitiba, sou professor de Ciência de Dados e diversas disciplinas associadas ao processamento e análise de dados. Hoje a gente vai continuar a nossa série sobre a ferramenta Orange, que é uma ferramenta de programação de workflows, de construção de workflows de processamento e análise de dados, mas que não demanda o conhecimento de programação. Então é uma ferramenta muito legal para prototipagem e para pessoas que ainda estão aprendendo a parte da programação e preferem fazer o desenvolvimento mais visual. Mas é uma ferramenta bem legal que eu recomendo que todo mundo conheça e brinque um pouco. O que nós vamos fazer hoje é uma parte muito importante na área de ciência de dados, e mais especificamente na área que a gente trabalha com texto ou informação não estruturada, né, que também é chamado de processamento de linguagem natural. E a gente vai fazer como que a gente vai ver como que a gente abre um corpus de documentos, né? No caso, a gente vai abrir notícias de um corpus de notícias falsas e notícias verdadeiras, e a gente vai aprender como que a gente faz análise exploratória em cima disso. A análise exploratória é um processo bem importante na ciência de dados, que é onde a gente começa a entender os nossos dados para ver o que a gente tem e para a gente traçar as nossas metas, fazer as nossas perguntas de pesquisa e tentar pensar em hipóteses. A parte de análise exploratória é extremamente importante e, claro, quando a gente lida com dados não estruturados, as coisas tendem a ser mais desafiadoras, né? Então é mais difícil a gente entender o que está por trás de um texto ou por trás de um corpus, né? Um conjunto de documentos. Então a gente precisa dessas ferramentas visuais e é isso que a gente vai ver aqui na discussão de hoje. É só passar detalhes aqui do corpus que a gente vai usar. A gente vai usar um corpus que se chama FakeBR, que é de um projeto do Centro de Linguística Computacional da USP, e o que eles fizeram foi coletar diversas notícias falsas e parear com notícias verdadeiras. Então eles têm textos tanto de notícias falsas quanto verdadeiras. Aí o que eu fiz foi pegar um subconjunto, né, dessas notícias e eu separei nesses diretórios aqui que estão no diretório de dados dos nossos tutoriais. Então eu peguei algumas notícias, nesse caso aqui falsas, né? Eu peguei as 20 primeiras do corpus deles, aí dá para ver aqui, se abrir, tem todo o texto e tal. E eu peguei também notícias verdadeiras. Eu peguei 20 de cada, só para a gente começar a brincar. Então vamos ver o que a gente pode fazer aqui no Origin. Primeira coisa, a gente vai abrir o nosso corpus. E já que a gente está falando de texto, né, a gente precisa instalar as extensões que trabalham com texto, né, esses add-ons. Então é só ir aqui em Options, aí tem Add-ons, aí vai baixando aqui, tem a opção de texto. Aí é só clicar, instalar, reiniciar o Orange, aí isso vai fazer com que abra uma nova categoria aqui, que é de mineração de texto, né? Então aqui a gente tem essa opção de importar documentos, é isso que a gente vai usar para importar aquele nosso corpus do FakeBR. Aqui basta a gente escolher, né, o diretório, como eu já abri esse corpus antes, ele já até ofereceu aqui essa opção, mas agora já importei, tá vendo? 40 documentos, duas categorias, que é uma coisa bem legal, vou explicar o que é essa categoria. Para a gente ver o nosso corpus, a gente pode usar esse visualizador de corpus, né? Então, a gente abrindo aqui, a gente vê, a gente tem todos os nossos documentos aqui, 40 documentos, e vocês viram que o próprio Orange criou essa variável categoria, né? Aí tem a categoria fake e tem os outros aqui com a categoria true. Essa categoria ele inferiu diretamente dos diretórios, né? Porque os textos verdadeiros a gente colocou dentro do diretório true e os textos falsos a gente colocou dentro de um diretório fake, né? Se a gente for olhar aqui a estrutura de diretórios, a gente tem esses dois diretórios dentro do diretório principal, né, do nosso corpus. Então isso é bem legal que ele automaticamente já faz essa estruturação para a gente. Então agora a gente tem esse corpus com vários documentos e vários textos. Mas aí a gente quer saber o que tem nesses textos, né? O que a gente consegue ter uma ideia de qual o conteúdo desses textos.
Aí tem algumas ferramentas aqui no Orange que podem ajudar a gente a entender melhor o que tem nesse nosso texto. Aí uma coisa que é bem útil de usar na fase de análise exploratória é uma coisa que chama nuvem de palavras, né, word cloud. Então a gente pode tentar e ver o que acontece. Eu posso ligar aqui diretamente, aqui, ou poderia ligar também diretamente dos documentos importados, né? E aqui, se você clica duas vezes, você vai ver que ele cria uma nuvem de palavras. E aí ele dá mais destaque às palavras que mais aparecem, que são mais relevantes dentro do corpus, né? Dentro daquele conjunto de documentos. Mas aqui o que aconteceu foi que apareceu um monte de palavra que não é muito interessante, né? Apareceram as pontuações, palavras que tipo O, A, D, né? Que não trazem muita informação. Então não ajudou muito a gente, né? A entender o que tem no corpus. Então o que a gente precisa fazer é dar uma filtrada nessas palavras, né? Retirar essas palavras. E isso, no contexto de processamento de linguagem natural, se chama remoção de stop words. Essas palavras muito comuns que não ajudam a gente, né? Preposições, artigos, esse tipo de coisa, a gente chama de stop words. E para a gente retirar isso no Orange, a gente tem essa ação que é o pré-processamento de texto, que dá para tanto tirar essas palavras, como fazer outras coisas também super úteis na hora que a gente está organizando o nosso texto. Então aqui dá para fazer várias coisas, né, tarefas que a gente vai aplicar nesse texto para transformar o que a gente tem. A gente vai escolher algumas aqui, por exemplo, transformação, a gente vai passar tudo para minúsculo, né, que isso ajuda, né, porque a gente tem palavras escritas em maiúsculo ou minúsculo. Uh, Se a gente deixa com essa variação, maiúsculo e minúsculo, elas vão nos cálculos elas vão ser consideradas palavras diferentes, né? Então é legal colocar tudo em caixa abaixo para normalizar tudo. Aqui no caso eu vou remover acentos também, fazer a tokenização, que é a separação por palavras. Aí o Orange dá diversas opções para como que a gente quer separar as nossas palavras. Aí a gente vai usar essa daqui, que é a mais comum, baseada em expressão regular. Eu vou escolher que eu quero remover stop words, né? Aqui ele já abriu aqui em português, porque eu usei antes as stop words em português. Então aqui é simplesmente um arquivo que contém palavras como o, a, de, em, que aí ele vai, ou não, e ele vai retirar essas palavras do corpus para elas não interferirem nas nossas análises. E aqui eu vou tirar também as pontuações e tal. Então, basicamente é isso que a gente vai deixar ele fazer. São processamentos simples e vamos ver como que isso fica. Vamos visualizar aqui novamente as word clouds, mas agora depois do pré-processamento. E aí já dá para ver aqui que agora faz mais sentido, né? A gente está vendo que tem palavra presidente, tem nome de pessoas, né? Dilma, Kátia, que no caso é Kátia Abreu, Maluf. Então dá para ver que as notícias têm um teor político, né? Então a gente já está entendendo um pouco mais do nosso corpus. Veja aqui que ele não removeu a palavra não como stop words, como stop word. Aí isso é porque ele está removendo stop words com acentos, e a gente removeu os acentos, a gente tirou os acentos. Então o que a gente teria que fazer é adicionar a palavra não sem acento no nosso dicionário de stop words. Também dá para fazer isso, não é difícil, mas eu não vou fazer isso nesse vídeo. Lá na própria interfacezinha, aqui, do pré-processamento de texto, tem a opção aqui que você pode incluir um arquivo, e é só ter um arquivo com palavras extra, uma em cada linha, as palavras que você quer remover. Então isso é bem simples de fazer, mas eu não vou fazer aqui. Então aqui a gente já melhorou, a gente já conseguiu ter uma ideia do conteúdo do nosso texto, mas ainda uma ideia bem básica, né? A gente sabe que é mais ou menos uma coisa política, mas não tem muita ideia do conteúdo, do que se fala nesses textos. Aí para saber do que os textos falam, uma coisa útil, um processo útil na área de mineração de texto, na área de processamento de linguagem natural, é a análise de tópicos. E o Orange também permite que a gente faça essa análise de tópicos. Então, a gente tem aqui uma ação com análise de tópicos. Deixa eu só encontrar.
aqui, modelagem de tópicos. A gente pode colocar ela aqui e alimentar ela com o nosso texto pré-processado. E aí vamos ver o que ela calcula aqui. Aqui eu escolhi o LDA, né, que é um algoritmo bem poderoso para encontrar tópicos dentro de um corpus. E eu escolhi 4 tópicos, mas pode mexer, você pode aumentar, diminuir, pode escolher outros algoritmos também, embora em geral esse seja o mais indicado. E aí ele vai calcular, né, aí tem todo um processo matemático que tem por trás disso. Eu tenho aula disso no meu canal, então se alguém quiser assistir a aula de análise semântica latente, né, então tem lá que explica um pouco como que essas coisas funcionam. Aí aqui dá para ver os tópicos que ele identificou automaticamente, foram esses 4 tópicos, né? E esses tópicos eles são listados em ordem de relevância, né, em ordem de importância dentro do corpus. Então, aparentemente, tem várias notícias, ou se fala bastante daqui, no caso da morte do Fidel. Então, aparentemente, tem notícias verdadeiras e falsas sobre isso. A gente tem alguma coisa falando de presidente, partidos, não sei exatamente o que é isso. E, no caso, a gente tem bem poucos documentos, né? Então é difícil encontrar bons tópicos tendo poucos documentos, né? Porque provavelmente os documentos vão falar de coisas bem diferentes, então seria legal ter um corpus mais completo para a gente ter uma análise mais interessante, né? Mas isso daqui é só um exemplo, né? Aqui está falando de pedido, de acordo, prisão, STF, né? Então alguma investigação, e a gente teria que ler as notícias para ver exatamente o que é, mas dá para ver que ele já dá uma ideia para a gente dos tópicos que a gente tem, né, do que os nossos textos falam. Então isso é outra coisa interessante da gente ver nessa fase de análise exploratória, né? Então modelagem de tópico, apesar de ser uma coisa avançada, que muitas vezes a gente usa para responder perguntas de pesquisa, né, em etapas mais avançadas da pesquisa, ela também é uma tarefa super interessante nessa fase de análise exploratória, quando a gente está tentando entender os dados. Outra coisa também que a gente pode fazer tanto nesse momento de análise exploratória quanto no momento posterior da pesquisa é tentar agrupar os nossos documentos de acordo com características do texto. Então, a gente pode aplicar algoritmos de clusterização, é isso que eu vou aplicar aqui agora, para ver em quais conjuntos os nossos textos tendem a se organizar e ver se com isso a gente consegue identificar algum padrão. Claro, vai ser difícil porque a gente tem textos, bem poucos textos, né? Mas eu vou mostrar para vocês como funciona um processo assim. A primeira coisa que a gente tem que fazer para clusterizar coisas é transformar os nossos documentos em vetores, né? E aí, para fazer isso, a gente vai usar o modelo de Bag of Words, que é simplesmente pegar as palavras que a gente tem nos nossos textos e transformar cada palavra em uma coluna de uma matriz, e aí a gente vai preencher aquela coluna. Então, se um documento tem uma determinada palavra, a gente vai preencher aquela célula, né, representado pelaquela linha, aquela coluna, a coluna sendo a palavra, a linha o documento, a gente vai dizer que contém aquela palavra, né? E a partir do momento que a gente tem uh, essa matriz montada, né, a gente chama de Bag of Words porque agora essa matriz a gente perdeu a noção da sequência das palavras, né? Então agora a gente não sabe mais, por exemplo, a palavra é, é, excelentíssimo veio antes da palavra presidente. A gente já não tem mais essa informação, a gente tem só a nossa matriz. Mas isso já é suficiente para a gente fazer diversas análises. Então é isso que a gente vai fazer. Aí a partir dessa matriz que a gente criou aqui, nesse modelo de Bag of Words, eu vou calcular as distâncias entre todos os meus documentos baseados nessa matriz, né? Então é só eu ligar essas duas coisas aqui, e baseado nas distâncias eu consigo fazer a minha clusterização. Aí aqui eu vou fazer uma clusterização hierárquica. Deixa eu só encontrar o nosso modelo. Aqui. Supervised. Aqui.
E se eu ligo aqui, agora eu consigo ver como que os meus documentos se organizam, né? Então, dá para ver que, por exemplo, aqui tem um cluster com esses documentos, aí eu posso tentar investigar o que, que esses documentos têm de comum, né? Aqui tem mais um cluster, então a gente começa a ver como os nossos documentos estão organizados. Aqui, infelizmente, esse corpus, a gente não tem nomes muito interessantes para os documentos, né? São só números. Né? Se a gente tivesse nomes, né? Por exemplo, títulos de livros e coisas assim, seria mais fácil de ver por que, que esses documentos estão categorizados, né, nesses agrupamentos. Uh, mas tudo bem, a gente não precisa disso, só queria mostrar para vocês que vocês têm essas possibilidades. Né? Então, essa é uma análise exploratória típica que a gente poderia fazer num corpus. Né? Claro que pode fazer mais um monte de coisa, né? Fiquem sempre à vontade para incluir outros elementos na análise exploratória e também não usar alguns desses que eu mostrei, se não forem úteis no momento, não precisa usar. Mas isso aqui dá uma ideia das ferramentas que o Orage fornece para a gente fazer análise exploratória e já dá para quem quiser começar a explorar e começar a brincar com esse tipo de coisa. Beleza? Então era isso, pessoal.